Olá, quero falar com vocês hoje sobre um tema importante de um livro que eu gosto muito do autor Ross Campbell, que ele escreveu Filhos em Perigo, e ele vai falar de um potencial destruidor de famílias que é um espírito fechado. Você sabe que o espírito é a área em que nós temos comunhão uns com os outros, em que nós apreciamos a presença do outro ou não, né? Nossos relacionamentos mais profundos, eles são construídos no nível do espírito. Por isso, a gente só consegue adorar a Deus em espírito e em verdade quando nós acessamos esse nível do nosso espírito. E muitas pessoas que adoram só no nível da emoção, da alma. Mas quando você acessa o espírito, aí você adora em espírito e em verdade. Foi por isso que Jesus disse que o Pai procura os tais que assim fazem. Então não é uma adoraçãozinha de qualquer jeito, não é pensando em qualquer coisa, é algo muito mais profundo. É algo de uma entrega. Então o que o Campbell fala? Ele fala que os sintomas de um espírito fechado, você vai ver na criança, no jovem, no adolescente, né? Quando ele discute e resiste quando você pede alguma coisa. Quando ele é do contra, recusa gostar ou fazer algo, qualquer coisa que você goste, como pai, como mãe, como cuidador. E quando ele recolhe-se também e não responde bem ao afeto. Esses são sinais de um espírito fechado. A criança fechou o seu espírito, não está só num nível pequeno de emoção. Quando está mais no nível da emoção, você faz uma correção ou você pede algo, a criança até resmunga, mas ela acaba fazendo, daqui a pouco ela está bem. Mas quando você encontra essa resistência, né, que a pessoa discute, o filho discute e se recusa a fazer tudo o que você pede ou gostar daquilo que você gosta, tem aí um espírito fechado. Isso está num nível mais profundo da vida da criança ou do adolescente, né? Quando eles escolhem, por exemplo, amigos que são opostos aos valores que você tem, o que os pais gostariam que ele tivesse também, tá? É uma forma de provocar, é uma forma de resistência que ele criou. O sinal de um espírito fechado também é o abuso de drogas, de álcool, de determinados vícios. Também, ele pode ser aquilo que starta. A principal causa de um coração fechado, de um espírito fechado também é constatado, as pesquisas mostram isso, né? Jovens promíscuos, sexualmente promíscuos, sabe? Que se entregam a todo tipo de sexo errado e de exagero na sexualidade, antes da hora, né? Que sexo tem tempo, né, para o jovem começar. E tudo isso mostra e são características de um espírito fechado. Isso acontece também, por exemplo, não só com os filhos, né, mas acontece no casamento, quando o marido faz piadas com a esposa que ela não gosta, ou a esposa faz piada com o marido que ela não gosta, né, dizendo que isso é uma brincadeira. Tem aí uma resistência, sabe, porque você conhece bem o seu cônjuge e sabe aquilo que afeta ele negativamente, aquilo que ele não gosta. Muitas vezes você não consegue falar ou dialogar o que pensa, o que sente, o que está incomodando, e às vezes você até aproveita a hora que está com amigos ou numa roda, né, de pessoas para jogar aquilo ali, para falar. Quando algo que é importante para o seu cônjuge também você não dá o devido valor, isso tudo mostra o que é uma resistência e um espírito fechado. As crianças pequenas, elas precisam de uma grande quantidade de afeto, né, de carinho, de afeição. Se um pai é áspero com a filha, de forma que ofenda, ela vai começar a fechar o espírito. Pode até passar ali da primeira vez, mas se isso é uma constante, ela vai criando dentro de si uma resistência e vai fechando o espírito. Só que ela ainda sente, todos nós temos a necessidade de ser tocados, né, de termos carinho, né? O toque físico para os filhos é muito importante, o toque da mãe, do pai. Ela até procurará fazer isso em algum lugar, mas, por exemplo, a menina. Por que você vê meninas, às vezes, tão novas, se entregando a relacionamentos tão ruins, tão difíceis? Uma das coisas pode ser isso aí, esse espírito fechado, como ela não teve o afeto, não teve a proximidade do pai, da mãe,
só teve aspereza, distanciamento. Então ela tem uma tendência de se entregar àquele ou qualquer um que apareça sem olhar o comportamento, sem ver como é aquela pessoa, né? Por causa dessa carência, dessa necessidade. Então no início, às vezes a menina até tenta resistir, né? Para não comprometer aquilo que ela sabe que os pais querem, o que os pais gostam, né? Mas a tendência é ceder. E às vezes a tendência é ceder pessoas e a companheiros e parceiros que fazem exigências absurdas, e a pessoa, por estar com esse espírito fechado com os pais, na criação que ela teve, ela se fechou. Então a tendência é que quando ela encontre alguém que faça para ela determinadas propostas, ela aceite. Ou ele aceite. Se ao contrário, se o seu relacionamento com o pai, com a mãe é sólido, né? O seu espírito está aberto, tem aquele grau de afeição, de carinho, então tem muito maior possibilidade e energia e força para seguir os princípios que é ditado pela família. Agora, um espírito fechado, a tendência é que haja uma resistência. Muitas vezes, filhos adolescentes, quando estão resistindo ou fazendo coisas para contrariar os pais, na verdade, eles sabem que os pais não gostam daquilo, mas às vezes é até uma forma de chamar a atenção. Quando não há esse olhar, quando não há essa escuta para o adolescente, quando não há essa questão do carinho, do toque físico na proporção certa, essa malcriação ou essa resistência tem a ver muitas vezes com isso, né? E eu falei das meninas, mas os meninos também, eles têm essa necessidade de afeição. E alguns pais, eles não demonstram isso por causa da própria criação que tiveram, né? Para eles, esse afastamento, o não tocar é um sinal de masculinidade, né? E isso pode afetar muito, porque todos nós, isso não vai tirar sua masculinidade, né? O toque, o abraço, não vai deixar você mais, vai deixar você um banana, por exemplo. Não é isso, né? Tanto ser maleável demais como ser duro demais fecha o espírito de uma criança. A gente precisa daquele ponto do equilíbrio. Dar limites corretos, limites coerentes, mas dar afeto também na proporção do que o filho e do que a criança e do que o adolescente necessita. As pesquisas mostram que essa falta de afeição, de abertura, pode levar os meninos a procurá-la em caminhos que poderia levá-las até para relacionamentos errados, muitos deles errados. A criança, ela precisa, o adolescente, ele precisa tanto da expressão de força, de afirmação do pai, de segurança, como da expressão de carinho, de cuidado materno. É as duas coisas que levam os filhos a crescerem de forma equilibrada e até mesmo na sexualidade. Hoje nós temos muitos problemas, a falta da identidade correta, né? Por causa disso também. Então, esse espírito fechado muitas vezes pode ocorrer pela perda de um amigo. O melhor amigo da criança pode ter escolhido um amigo novo, né? Isso faz com que a criança se feche. Mas se ela se fecha, é porque isso já vem do comportamento dos pais. Isso já está acontecendo dentro de casa. Tudo isso faz com que o espírito de uma criança se feche, crie uma resistência. Como é que a gente faz para reabrir o espírito de uma criança? Para voltar, tornando-se afetuoso, atencioso, afável. Demonstre gentileza, brandura. Corrigir e dar limite não precisa ser feito com gritaria, com palavras de desrespeito. Não, com nada disso. Com expressão de ira. Não. Você pode corrigir, ser firme, sem nada disso. Ser firme não significa que você tem que gritar, ser grosseiro, empurrar a criança, nada disso. Seja mais compreensivo. Tente compreender a dor que o seu filho sente. A gente às vezes acha que a criança não sente. Sente. Você prometeu fazer algo para ela amanhã e porque ela é criança, você simplesmente decidiu que não vai cumprir aquilo que prometeu, você está provocando no seu filho não acreditar em você mesmo. Porque ele aprende valor com uma brincadeira que às vezes você prometeu fazer com ele. Ele não aprende valor você prometendo pagar para ele a faculdade toda. Não. Ele aprende valor com uma promessa que você fez. Por mais simples que seja, você sabe, ele vai aprender que a sua palavra ela se cumpre, seja para uma correção, seja para um momento de lazer e de prazer. Você abre o espírito de uma criança assim. Reconheça a ofensa. Você pode castigar o seu filho pela razão certa, mas se o faz com raiva e violência, a atitude está errada. Foi o que eu acabei de falar. Tá certo a correção que você está dando? Ele chutou o amigo, ou chutou a mãe, chutou o pai.
Tá, mas se você faz isso com violência, está gerando nele também a mesma coisa. E você vai poder fechar o espírito dessa criança. Tente tocar. Se as crianças se dispõem, reagem ao nosso toque, é sinal do que o seu espírito está abrindo. Tem criança que quando o pai e a mãe se aproximam, às vezes são tão ríspidos, tão grosseiros que a criança não entende. Ou ela se fecha. Mas se você está tentando fazer diferente, né? Você pode fazer isso de vez em quando que a criança vai aceitar. Converse. Busque o perdão daquele que foi magoado. Criança também entende um pedido de desculpa. Seu adolescente vai entender. Por mais que ele ainda tenha ou fique um pouquinho resistente, se você busca o perdão e caminha na direção de alguém que se arrependeu, seu filho vai entender. Seu filho vai abrir o espírito novamente. Existem algumas razões pelas quais alguém pode se recusar a perdoar. Talvez a ofensa tenha sido maior do que aquilo que o ofensor percebe. É você cometer uma ofensa grave e quando você pede desculpa, isso não foi nada. Ou, eu fiz isso porque você fez aquilo, se justificando. Ofensa, se o outro está sentindo, se ele fechou o espírito, fechou o coração, fechou a mente, é porque para ele foi grave. O mínimo que você pode fazer ao pedir perdão é ouvi-lo. Como ele está, como ele se sentiu, o que aquilo provocou nele, né? Tem pessoas, tem pais que acham que porque é adolescente, você acha que não ofende. Não, você ofende sim. Então, ouça, escute seu filho. O fato de você escutar, você está abrindo o coração dele. Talvez uma criança tenha sido magoada por alguém fora do círculo familiar e está com um ressentimento generalizado para com todos ao seu redor. Isso é importante, tá? Às vezes ela não foi magoada por alguém da família que ela convive diariamente, mas foi por alguém do círculo. Isso acontece muito. Você sabia que a maioria dos abusos sexuais, eles acontecem dentro da própria família? Esteja atento a isso aí. Se não é nada com vocês da família de origem, mas é da família extensa, né, da família nuclear, observe onde foi e dê oportunidade a essa criança de falar. Observe com quem foi, o que aconteceu, porque talvez você não esteja entendendo, mas é porque não foi algo que aconteceu dentro da sua casa, foi fora. Então é importante ouvir e perceber. Então nós podemos ensinar à criança o princípio da palavra de Deus sobre o perdão. Perdoar como fomos perdoados por Jesus. Jesus não joga na nossa cara o nosso erro. Ele perdoa por amor, né? E nós como pais também podemos perdoar. Essas são maneiras de você abrir o espírito de uma criança. Porque o espírito fechado é difícil, é terrível. E pode levar para coisas piores. Então deixo com você esta palavra. Compartilhe, curta, mande para alguém que necessita. Deus te abençoe e abençoe sua família. Que você tenha do Espírito de Deus habilidade para tocar o coração do seu filho, para que ele tenha um espírito aberto, um coração aberto para aprender, para ouvir e para caminhar junto com você.